questão é séria. As pessoas comem cachorro na rua. A gente aqui no Brasil não tem noção do que é passar por isso. Eu fui 2 vezes à fronteira com a Venezuela e era comum as pessoas que andavam quase 200 quilômetros da fronteira até a capital Boa Vista, porque não tinham 20, 30 reais para pegar uma condução, dizendo que saíram de lá depois que não tinha mais como alimentar os seus filhos com gato e cachorro, porque acabou. As imagens estão aí no YouTube, qualquer um que tenha acesso à internet vê pessoas caçando pombo na rua. As pessoas caçam pombos na rua para se alimentar. E quando Maduro se aproxima do Lula, ele fala, tá vendo? Quantos anos passaram falando aí que o Maduro é um cara agressivo, ditador? E o Maduro brinca, né? Muitos anos. Falta explicar, perguntar para Délis Ortiz se ela acha Maduro um cara legal. Os seguranças agredindo jornalista. Isso nunca aconteceu nada perto de dar um murro numa mulher jornalista por estar ali fazendo perguntas. Eu quero saber se a Abrage, dominada pela esquerda, se vai fazer alguma coisa. Porque para vir limpar a barra do jornalista que fez matériazinha com a minha esposa, se passando por jornalista, fazendo consulta psicológica com a minha esposa, que inclusive enterrou a carreira dela de psicologia, a Abrage se manifestou para defender aquele vagabundo. Quero ver se vão defender agora a Délis Ortiz. É um vagabundo sim. Se passa por doente para fazer entrevista com a minha mulher, o que minha mulher tem a ver com essa política que a gente faz aqui? Isso é covardia. Tem que botar para fora, falar esse tipo de pessoa que a gente está combatendo aqui. E vou mais adiante. Bolívia deu um calote no Brasil, agora o Maduro, o Lula, junto com o outro lá da Argentina, querem botar a Bolívia, que não é membro do Mercosul, para tomar decisões no bloco. A Venezuela deu calote no Brasil, ao invés do Brasil cobrar a conta da Venezuela aqui, não, o que faz? Cobra a conta do brasileiro, vai taxar Shopee, AliExpress, Shine, para quê? Para pegar o dinheiro do pobre do trabalho do brasileiro e mandar para uma ditadura, para continuar botando povo para comer cachorro, se é que ainda tem cachorro lá ainda. E aqui, a cereja do bolo, presidente. No ano passado, a justiça proibiu de associar o Lula às ditaduras venezuelana, cubana e nicaragüense. Obrigado, TSE. O que seria da nossa eleição se não fosse a imparcialidade dos senhores? Tem que falar imparcialidade, porque se falar fake news, né, é problema. Fake news é coisa da direita. É necessário dizer aqui que, inacreditavelmente, a esquerda diz que o Brasil voltou. Só se for, voltou a ser um anão diplomático. Vamos ver as circunstâncias pela qual o narcoditador, e não apenas ditador, mas o narcoditador Nicolás Maduro chegou ao Brasil. Primeiro, uma visita de surpresa colocada na agenda oficial de última hora. Ele veio embarcado em um avião, não no avião oficial, como os presidentes costumam fazer em suas viagens, mas em um avião com pelo menos a parte afora aparente da empresa estatal venezuelana, porque lá não tem iniciativa privada na aviação, mas da empresa estatal Conviasa. Vai vendo o problema que isso pode dar. Primeiro foram os navios iranianos, agora aviões venezuelanos. E, além disso, quando chegou ao território nacional, já foi recebido com a oposição aqui prontamente preparando moções de repúdio e também as manifestações contrárias. Diga-se de passagem, ontem na Comissão de Segurança Pública, Coronel Assis aprovou uma moção inédita nesse Congresso brasileiro, que foi não uma moção de repúdio, mas um pedido de prisão contra um narcoditador que é buscado pelas autoridades americanas, cujo prêmio pela sua captura é de 15 milhões de dólares. Não é só ele, não. O presidente do STF da Venezuela também tem um prêmio pela sua cabeça e também o braço direito de Maduro, o chefe do cartel dos soles na Venezuela, Diosdado Cabello, que é o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que foi a maneira que Maduro encontrou para bypassar o Congresso venezuelano, é um outro narcoterrorista que tem a cabeça prêmio. Vale lembrar aqui também que já teve na posição de 02 da Venezuela Tarek El Saimi, que é um narcoterrorista conectado com o Hezbollah e o Hamas. A gente não está falando de pouca coisa, não. A gente está falando de problema com os Estados Unidos, com Israel, com a União Europeia e todos os países quanto mais combatem o narcoterrorismo. Pois bem, Lula exaltou um ditador que enfrenta processos num tribunal penal internacional por crime de lesa humanidade. Esse sim, um verdadeiro genocida, que expulsou de 6 a 7 milhões de pessoas do seu território
E se isso fôssemos fazer uma regra de 3 proporcional para ver quantos brasileiros teriam sido expulsos do Brasil, caso vigorasse aqui esse socialismo defendido pelo PT, teríamos aqui para mais de 45 a 50 milhões de brasileiros saindo do território nacional. Isso não é brincadeira, isso não é uma narrativa. E não é, como o PT tenta pintar nessa comissão, uma questão ideológica. O próprio presidente esquerdista do Chile afirmou que não se trata de uma narrativa e que a questão é séria. Ontem, o ex-presidente de El Salvador, o esquerdista Maurício Funes, foi condenado a 14 anos de prisão por associação ilícita e outros crimes ligados ao suposto acordo de trégua entre gangues, com o objetivo de reduzir os homicídios em troca de benefícios não revelados à organização criminosa. Ou seja, o garotão lá de El Salvador tinha uns diálogos cabulosos com o PCC de El Salvador, tá? Funes é casado com Wanda Pignato, expoente do PT na América Central, destacada por ninguém menos que Zé Dirceu para financiar a esquerda naquele país e na região, incluindo a Frente Marabundo Marte, guerrilha comunista a qual pertence Funes. À época da sua eleição, foram várias as suspeitas de envio de recursos financeiros do Brasil para El Salvador e outros países como a Nicarágua e a Frente Sandinista. Funes fugiu para a Nicarágua. O ex-presidente de El Salvador fugiu para a Nicarágua e foi recebido por Ortega, que inclusive lhe deu a cidadania nicaragüense. A mesma que ele retira padres e freiras, por exemplo. Então o cara dá um bico na bunda de padre e de freira e recebe um cara que tinha diálogo cabuloso com crime organizado. Ou seja, esses caras de esquerda, eles se protegem. Lula está pensando lá na frente. De repente ele está garantindo a aposentadoria dele lá na Venezuela, que certamente, se continuar com essa narcoditadura, vai dar asilo total para o Lula, independentemente do que ele venha fazer aqui no seu terceiro governo. É exatamente o que o Lula faz com Maduro para a vergonha nacional. Para tanto, o atual governo assistiu inerte à agressão por parte de segurança do ditador venezuelano e do novo GSI aos jornalistas que cobriam a cúpula da Unasul. Minha solidariedade a Délis Ortiz, trabalha na Rede Globo, mas não é nem por isso que eu vou ficar criticando todo mundo que lá trabalha. Inclusive, as oportunidades que tive junto a ela, sempre se mostrou muito educada. A nota do MRE a respeito de tão lacônica quanto o fato em si. E assim, é assim que os governos totalitários ganham força, agredindo jornalistas, depois calando-os e finalmente prendendo-os, como na Venezuela, em Cuba e Nicarágua. Diga-se de passagem, tem uma prisão na Venezuela chamada La Tumba, onde as pessoas ficam num subterrâneo sem luz do sol, e há vários relatos com denúncias, inclusive, de que são torturados por torturadores que têm o sotaque cubano. É porque na Venezuela não tem só mais médicos cubanos, não. É mais médicos, mais técnicos, mais esportistas. Tem mais de 50 mil cubanos mole na Venezuela. É cubano, Farc, ELN, Wagner, os mercenários russos. É um barril de pólvora aquele negócio lá. Hamas, Hezbollah, enfim. Não dá para tratar com normalidade e é necessário que essa comissão aprove essa nota de repúdio para que a gente dê uma resposta e não se confunda esse Congresso Nacional com uma ditadura que assassina as pessoas, expulsa outros dos seus países, que inclusive transformou Caracas na capital mais violenta do mundo. Não pense você que o local onde tem mais assassinatos é na guerra lá no Iraque, no Afeganistão ou na Síria. É em Caracas. Muito obrigado, presidente.